que você pode fazer se você não receber o piso? Olá, enfermagem brasileira, eu sou o enfermeiro Diego Ícaro, aqui do Instagram, @infidúvidas. Se você está assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube e ainda não é inscrito, eu te peço que se inscreva no nosso canal e deixe aí uma curtida e um comentário. Bom, nessa live estarei aqui com o nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, Dr. Elisandro Noronha, para falarmos um pouco aí sobre a nova portaria do Ministério da Saúde e o que fazer se você não recebeu aí o piso, o complemento, o salário, enfim, os valores, né, referentes aí. Já aceitei aqui o pedido de live do nosso amigo, do meu amigo, Dr. Elisandro Noronha, ele que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Boa noite, doutor Alessandro Noronha. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, meu querido. Como é que você está? Graças a Deus, estou bem, muito cansado. Estou aqui no Mato Grosso, Tá quente, né, em né? Cuiabá. Aqui está quente, muito quente. E vim aqui fazer essa live rapidinho. Daqui a pouquinho estou indo para outro hospital para dar continuidade aqui nas atividades. Então, Alessandro, vamos falar um pouquinho primeiro da portaria. Eu só preciso pegar o meu celular aqui, mas eu acho que você já pode ir se apresentando para quem Beleza. ainda não te conhece, já falando com o pessoal, tá bom? Beleza. Gente, boa noite. Eu sou Elisandro Noronha. Estou como presidente aqui do Corém Distrito Federal. Mas eu estou vindo aqui falar com o Diego justamente das dúvidas que surgiram ao longo da semana em relação ao piso salarial da enfermagem. Então, vou tentar explicar para você algumas coisas que aconteceram nessa semana e como proceder diante de alguns fatos, tá? Primeira coisa que chamou a atenção foi a portaria publicada ontem, que trata sobre os repasses da União para os municípios, estados e municípios do país. Muita gente teve dúvidas quanto àquelas 4 colunas, Diego. O que quer dizer aquelas 4 colunas? Então, se você pegar a portaria na íntegra, você vai ver que a primeira coluna é o recebido das 4 parcelas referente a maio a agosto. Então, nós estamos, esses 4 parcelas, e a primeira coluna já foi recebida pelo município. Tá? A segunda coluna é o valor corrigido. O que quer dizer? É o valor que o município deveria ter recebido. Lembra que veio faltando alguns nomes, que o município tinha um prazo para alocar esses nomes lá? Foi alocado, aqueles municípios fizeram a correção, eles recalcularam, viram que a diferença é aquela. Tá? A terceira coluna é o que ele, logicamente, deveria receber no mês de setembro. Em suma, Diego, para você saber quanto seu município vai receber esse mês, somando as 5 parcelas, você vai pegar a primeira e a última coluna, tá? E fazer uma somatória. E aí você vai saber quanto exatamente seu município vai receber agora, nesse momento, logicamente, referente às 5 parcelas. Ah, mas o município está falando que não recebeu. Se ele não recebeu, ele receberá até o final do mês. Já deve começar a iniciar o pagamento. Algumas pessoas perguntaram, mas precisa de lei específica? Pode falar. Só retificando essa informação, tá? O nosso representante do COFEM, hoje na reunião, o doutor Coutinho, ele soltou uma informação aqui no nosso grupo, tá? E no dia 2/10, até postei na página, é que vai acontecer o próximo repasse, tá bom? Que dá Então, dia na 2/10, o dinheiro já vai estar nas contas aí dos estados e municípios, referente aí essa segunda portaria, referente ao segundo repasse, beleza? As filantrópicas estão perguntando, estão incluídas nesse valor repassado para estados e municípios. Aqui no Distrito Federal nós temos o IGES, que vai ser contemplado com esse valor, e temos algumas instituições que recebem mais de 60% SUS. Cabe ao município fazer o repasse para esses hospitais ou essas unidades de saúde. Tá? Então, eles já estão contemplados no repasse para os municípios e estados. Muita gente me perguntou, mas o município pode me pagar? O município já tem uma fonte para pagar funcionário. Ele pode usar o recurso que tem lá e fazer o pagamento, sim, do funcionário. E até o fim do ano ele ajustar o seu orçamento. Tá? Locais que têm planos de cargos e salários,
como aqui no Distrito Federal, terão que ser feitas alterações nas assembleias legislativas. Então, isso é para o público. Então, a portaria traz os valores atualizados em relação a 5 parcelas de 9, que nós temos que receber até o fim do ano, tá? Referente à correção dos municípios. Ah, mas meu município ainda veio errado. Converse com o seu gestor, que talvez ele não tenha inserido adequadamente, né, Diego? A gente sabe que alguns gestores não inseriram adequadamente os nomes dos seus funcionários no InvestSUS, tá? E Isso é outra importante. coisa, e outra coisa, se ainda estiver errado, né, aquela portaria antiga, anterior e essa nova falam que vão ter aí períodos para ajustes. Então, eles vão ter aí até o dia 15 do próximo mês para mandar os dados e mensalmente vai ficar sendo assim, porque tem mês que você contrata, tem mês que você demite, tem mês que você faz concurso. Então, esses dados vão ficar abertos aí para que sejam retificados, né, quando necessários. Alessandro, eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo César Off1, que é de Brasília, e ele colocou aqui: nosso contra-cheque da rede Apvida Brasília já saiu, porém sem o piso. E aí? Estou ciente. É justamente um dos motivos que eu recebi hoje do Apvida, eu não sei nem se foi de César, eu lembrei, recebi hoje muitos contra-cheques. Então, vamos por partes para tentar entender. Então, o público, ele tem que pagar o retroativo esses 5 meses. Se ele não pagar esse mês, infelizmente, ele vai ter que pagar o retroativo uma hora, mas vai ter que pagar porque ele está recebendo recurso da União. Então, querendo ou não, ele vai ter que executar esse pagamento. No privado, nós tínhamos até dia 12 para fazer as negociações coletivas. Não foram realizadas, então eles têm esse mês para implementar o piso. Embora algumas instituições estão alegando que não seria o dia 12, sim o dia 27, 25, se eu não me engano, como unidade pagadora. Mas, na prática, eu recebi agora meu contra-cheque sem piso, que é o caso da Apvida, que ele está colocando para mim, colocou hoje pessoalmente para mim. Você vai pegar o seu contra-cheque, você vai encaminhar para, no caso, aqui do Distrito Federal, nós temos 2 sindicatos, mas tem locais que só tem um sindicato. Você vai encaminhar para o sindicato da sua categoria. O sindicato vai entrar com a representação junto ao Ministério do Trabalho por descumprimento, logicamente, de legislação trabalhista. Isso o Corém não pode, tá? Somente os sindicatos podem entrar com ação trabalhista no Ministério do Trabalho. Então, o que você vai fazer? Vai pegar, recortar o seu contra-cheque, vai tirar, escanear, copiar e encaminhar para o sindicato abrindo uma queixa trabalhista, que não receberam o valor correspondente àquele que deveria receber, referente ao piso. É importante, não adianta espernear com a empresa, só pega o contra-cheque e encaminha para o sindicato. Aqui no Distrito Federal, o Sindicato dos Enfermeiros hoje soltou um número, que é um número que vai receber as denúncias, e o Sindat recebe pela página do Instagram ou por contato telefônico. Então é importante salientar isso. Os que foram encaminhados para o Corém DF, eu mesmo estarei encaminhando uma representação junto aos sindicatos. Por quê? Porque agora você tem que comprovar que você não recebeu o piso. Muita gente liga para mim e diz: ah, mas minha empresa falou que não vai pagar. Ela falou, mas ela pagou? Não tem como. Então você tem que fazer uma comprovação de que você não recebeu, que é o caso da Apvida e do colega mencionado, e fazer uma representação junto ao sindicato. Os sindicatos, eu posso falar do Distrito Federal, espero que do Brasil todos, já estão preparados para as causas trabalhistas, que vão ser muitas, infelizmente. Alessandro, já que a gente está falando aqui de privado, eu tenho uma boa notícia, né, que eu dei ontem aí, aqui em primeira mão, mas eu gostaria de reforçar. A ministra Rosa Weber, até o dia de ontem, ela era presidente do STF. Hoje ela se aposentou. Mas antes de se aposentar, Alessandra, ela julgou, se assim eu posso falar, né, uma questão de ordem que foi solicitada pela CN Saúde, resumindo, para que não fosse feito aí o pagamento do piso para o setor privado. E ela julgou essa questão de ordem improcedente. Tá bom, gente? Diego, mas por que você fala que isso é uma boa notícia? É uma boa notícia porque ela poderia ter julgado procedente e aí hoje já está suspenso aí essa questão de pagamento de piso para o privado. Mas principalmente por outra coisa. A ministra Rosa Weber é uma ministra muito respeitada lá no STF, tanto é que presidiu, né, a nossa Suprema Corte durante um bom tempo.
e como a sua última ação, né, ela deu esse parecer contrário à questão de ordem da CM Saúde, que pedia que eles não pagassem o piso. Esperamos que os outros ministros coloquem a mão na consciência e, em respeito à sua última ação como presidente do STF, respeitem a opinião, né, a protocolação, respeitem aí o que a ministra Rosa Weber decidiu referente aos privados, ou seja, o cumprimento da lei 14.434. Tenho outra informação para vocês também, em referente à questão da ADI 7222. O ministro Barroso, ele assumiu o STF e ele já liberou para ser colocado em pauta para julgamento. Diego, essa pauta ela acontece quando? De uma sexta para outra sexta. Vamos lembrar o julgamento que aconteceu lá no mês de junho. Ele foi numa sexta para outra sexta. Então, pessoal, o que vai acontecer? Provavelmente, na terça-feira, que é o dia que eles fazem a distribuição das pautas da semana, ou ainda essa semana, eles vão enviar a pauta que será julgada da próxima sexta até a outra sexta. Eu acho que vocês estão entendendo. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós teremos aí o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade 7.222. Diego, por que você está falando se Deus quiser? Né? Cara, a gente já provou por A mais B, que a enfermagem ela merece o piso, que tem dinheiro para pagar, e ainda tem gente com fuleiragem, desculpa a palavra, presidente, dizendo que é lei, dizendo que não é lei, dizendo que é andada, dizendo que não é. Que se julgue o mérito e que se aceite aí o pedido de embargo de declaração do presidente do Congresso Nacional, que é o mesmo presidente Arthur Lira, não, Rodrigo Pacheco. Ontem eu tive no gabinete do Gilmar Mendes, da Covid do COFEM, representando o COFEM, e foi uma reunião rápida. Ele estava saindo da plenária, da última plenária, com a despedida da ministra, mas ele nos atendeu. E o que ele falou foi o seguinte: o ruim é que porque o Ministério vem aqui e fala, os 7,3 mil não dá para pagar até o fim do ano. Vem a entidade privada e fala que não tem dinheiro. Aí vocês vêm e falam que tem dinheiro. Nós temos maior interesse em jogar procedente os embargos de declaração, mas mostrem dados plausíveis. Então, eu já me reuni com o COFEM, estamos levantando dados. Se o ministro cumpriu o que ele falou de que com os dados plausíveis os embargos de declaração serão julgados favoráveis, faremos isso. Por quê? No próprio InvestSUS, nós temos a média da carga horária da enfermagem no Brasil, que não é 44 horas. A média da carga horária no Brasil é algo próximo a 36 horas. Eu não estou nem pedindo para melhorar a carga horária. Eu estou falando que já existe uma média que a enfermagem já faz, em média, no Brasil, que é menos de 40 horas. Então, já foi encaminhado isso ao ministro, já foi mostrado isso para o ministro, que a média do Brasil é menor que 40 horas. Então, essa pauta das 44 horas, esperamos que no julgamento do mérito dos embargos já seja retomada para menos de 40. Tá? Nosso intuito é chegar às 30, logicamente, é uma luta histórica nossa, mas nós queremos retroagir. Outra coisa é a questão do vencimento. Muita gente fica na dúvida, principalmente prefeitos aí, né? O que é vencimento? Fingem que esquece o que é vencimento fixo e vencimento não, é variável. Variável é tudo que varia. Se eu ganho um valor, você ganha outro, variou. Não é fixo para todos. Então, insalubridade não é fixo, é variável, porque tem gente que ganha 10, tem gente que ganha 20, tem gente que ganha 30%. Adicional noturno é variável, tem gente que ganha, tem gente que não ganha. Quinquênio, anuênio é variável. Então, isso tudo não entraria na contabilização do piso. Tem município que insiste em fazer as contas e os cálculos pensando que esse valor pertence ao piso salarial. Então, mais uma vez vou falar, requeiram ao sindicato do seu município que faça a notificação do prefeito ou da entidade privada, principalmente colocando quanto à questão dos valores salariais. Ontem eu encaminhei uma circular aqui para todas as unidades privadas, as 1.224 unidades privadas do Distrito Federal, justamente explicando tudo que trata a ADI e cobrando a implementação do piso. Porque
por sinal, tem algumas pessoas da iniciativa privada que alegavam para os seus funcionários desconhecer essa norma. Olha para você ver como é que é, cara de pau. Não, eu não fui notificada sobre o piso, não, eu não tenho que cumprir. Então, já que elas não conhecem, tome conhecimento. Então, a gente mandou uma circular para todos tomassem conhecimento, inclusive que o prazo estava expirado e precisava pagar no mês de outubro. Tá, Diego? Então, acredito eu que os sindicatos vão fazer essa notificação também para todos, já tiveram algumas assembleias. E outra coisa, não existe acordo feito com patrão e empregado sem a presença sindical. Ah, mas o sindicato é um porra pele, mas é a fim de evitar que o patrão te pressione para você ameace demissões e você assine qualquer tipo de acordo para não perder emprego. Então, se o acordo foi feito no seu só você e o patrão, o sindicato tem que participar para garantir que seja idôneo, que você não seja pressionado a assinar qualquer acordo, tá certo? Então, é importante você também ser o fiscal do seu próprio salário. Alessandro, já já a gente volta a falar sobre piso, porque nós estamos vivendo um momento que acontece aí a cada 3 anos, tá, pessoal? No domingo, de 8 horas da manhã até as 8 horas da manhã da segunda, vão acontecer as eleições dos conselhos regionais. E no Distrito Federal, eu queria falar para vocês que eu apoio a Chapa 1. Não sou mais presidente. Hã? Nessa hora eu brinquei, eu sou candidato agora. Exato. Já deixando bem claro que ele está aqui passando essas informações como o candidato, eu estou, porque tem regrinhas, né? Então, o candidato, né, Alessandro Noronha, tá? Está aí na Chapa 1. Então, você que é do Distrito Federal, vote na Chapa 1 para enfermeiros, Chapa 1 para técnicos. Alessandro, que esteve aí desde o início da luta do piso salarial da enfermagem. Tá, pessoal? E pelos estados aí, eu estou vendo alguns movimentos. Eu quero falar uma coisa. O Diego enfermeiro, ele quer falar uma coisa. Para a gente voltar ao assunto do piso. Nós temos a cada 3 anos, pessoal, eleições nos conselhos regionais de enfermagem. Então, se você é profissional de enfermagem e quer montar a chapa, você tem do dia 2 da semana que vem a 3 anos para montar essa chapa, organizar documentos, e não é fácil. São vários documentos que precisa cada profissional. No Corém são 18, né, Alessandro? Conselheiros, agora, se eu não me engano, vai para 21. Mas você precisa estar com tudo em dias. E está acontecendo um movimento de pessoas que não tiveram as suas chapas escritas por erro de documentação, por indeferidamente falar assim, agora está acontecendo uma antidemocracia, não deixaram eu concorrer. Porra, tu teve 3 anos para montar a tua chapa, para juntar documento, e tu não fez, tu não conseguiu. Como é que tu quer presidir, como é que tu quer dirigir um Conselho Regional de Enfermagem, se nem com 18 pessoas tu consegue aí agilizar os teus documentos? Tem gente, Alessandro, canalhas, eu vou falar essa palavra, digo por mim, lá do estado de São Paulo, o senhor que já foi inclusive do Corém, do COFEM, que ele está falando assim, pessoal, vamos votar nulo. Cara, pelo amor de Deus, se as pessoas não tiveram capacidade de montar as suas chapas aí, de fazer a inscrição pelo processo legal, processo aí que é auditado, inclusive. Cara, pelo amor de Deus, como é que vocês querem dinheiro para ir? Vota nulo, vota nulo. Irmão, se tu não conseguiu concorrer, montar a tua chapa, deixa de ser irresponsável, tá? E eu não vou citar o nome dele aqui, tá? Mas dessas pessoas que estão falando aí essa questão de votar nulo de novo. Irmão, se a pessoa que está te falando isso é porque, com certeza, ela não conseguiu escrever a chapa dela por irresponsabilidade dela. Irresponsabilidade. Desculpa o desabafo, vamos voltar a falar de piso. Diego, gente, eu vou voltar a falar de piso, mas eu queria falar uma coisa que é importante, nem falei para ele, mas o Diego tem muitas pessoas que perseguem ele, às vezes, por demonstrar posição em relação ao que pensa e que acha. Tem pessoas que ele apoia em um estado e em outro e acaba comprando inimizades, porque nem todo mundo enxerga como uma posição política, às vezes enxerga como algo pessoal, e não é. Então o Diego acaba expondo o ponto de vista dele, e ele tem todo o direito de expor, assim como todos nós temos o direito de expor nosso ponto de vista em todos os assuntos pertinentes, e as pessoas, às vezes, querem reclamar do Diego de uma forma, às vezes, honesta. E essas pessoas são passíveis também de responder judicialmente. Assim como elas acham que foram feridas do seu direito, o Diego tem todo o direito de representar contra os profissionais. Quem segue o Diego sabe que ele faz um serviço fantástico desde o início aí
Nisso não, antes do piso salarial, o piso, logicamente, foi uma pessoa de muito valor, trazer informação e traz constantemente. Então é importante sempre aí clicar, seguir as informações dele lá no YouTube, ver os vídeos, porque é difícil viver fazendo isso, porque você tem que ter muito tempo para você fazer isso. E aí, quem que se dedica a isso, as pessoas tentam, às vezes, tirar, ou por maldade, ou por outra razão, tentar fazer com que essas pessoas diminuam, queiram diminuir essas pessoas. Então, não deixe, mostre realmente o que você quer, acompanhe os pontos de vista de todos e dialogue, tá? E não venha com ataques igual aconteceu. Eu sinto muito pelos alguns ataques que aconteceram contigo, mas eu deveria falar para o seu público, que às vezes eu acho que você não fala todos os ataques que ocorrem para ti, entendeu? É importante Obrigado. isso, muito importante, gente. Obrigado, Alessandro, pela força. E eu me posiciono, geralmente eu não vou me omitir, eu não vou me calar. As pessoas da página aqui, algumas que são mais perto, já estão cientes, já tentaram derrubar a minha página, Alessandro, atacando com o robô. Conseguiram suspender a minha página por 1 hora e meia. Graças a Deus eu tinha o meu meta verificado, isso na semana passada, tudo para que eu, Diego, pare de dar a minha opinião. Mas eu não vou me calar, não vou me mentir. Se essa página aqui um dia cair, tem um FG Ícaro, tem o canal do YouTube, tem os grupos de WhatsApp, eles não vão conseguir vencer quem está na luta e quem está defendendo a enfermagem. Obrigado por suas palavras e elas me motivam a continuar. Alessandro, vamos voltar falar a falar sobre o piso, Vamos lá. porque eu tenho uma pergunta aqui, tá? Bem interessante que eu ainda não tinha visto. Quem está de licença recebe o piso? É da rede pública, o piso passou a contar a partir de maio. Então, se de maio até esse período você entrou de licença ou entrou de afastamento legal inclui atestado, viu, gente? Você faz jus à sua remuneração com o valor do piso. Ah, eu entrei de férias em junho, estava vigente o piso, você recebe a diferença do piso também. Então, da rede pública, a rede privada ainda está em discussão se terá um retroativo ou não. Então, hoje, nosso objetivo é brigar pela implantação, tá? E nós vamos brigar no futuro por um retroativo. Mas na rede pública já está pacificado que, a partir de maio, quem teve afastamentos legais tem direito ao piso, porque era o salário vigente. E agora que estão pagando retroativo esse salário vigente, que era o salário da época. É isso aí. Nós temos aqui mais perguntas. Aqui, Rapaz, o Rap Vida o pessoal está batendo aí, tá certo. O Rap Vida tem um histórico aí de não prestação de serviços adequados com seus funcionários, né? Alessandro, cooperativa. Vamos lá. Gente, só para pacificar, todo mundo está perguntando assim, e a Red Flame? E não sei o quê. Privado é qualquer pessoa que tenha carteira de trabalho como enfermeiro ou técnico de enfermagem. Ah, sou terceirizado. Sua carteira registrada como enfermeiro ou técnico, você tem direito do piso a partir do mês que vem. Não recebeu? Pega o contra-cheque, leva no sindicato. Rede Flame, Rede Dó, Rede Lúcia, qualquer rede que você trabalhe. Ah, eu trabalho em clínica. É privado. Ah, eu trabalho numa terceirizada. É privado. Inclusive, Público é qualquer hospital. O Sandro falou mês que vem, pessoal, é para que vocês entendam. O piso para o privado ele começou a contar dos 60 dias em que foi publicado, né, lá no Diário da Justiça, sei lá, no Diário Oficial da União, onde eles publicaram lá o resultado do julgamento. Então, contou-se os 60 dias, ele começou a valer no dia 12 de setembro, lógico, no dia 13, que é o contado, o primeiro dia trabalhado. Então, vocês têm direito a receber o piso, lá de acordo, lógico, com ainda, né, esses imbróglios do STF, do dia 13 até o último dia desse mês. Então, o piso desse mês, ele é para ser proporcional. Nós temos aí outros questionamentos que falam que é para contar a partir do dia 1º. Tomara que seja assim. Mas até então o que eu penso é que seja aí do dia 13. Diego, tem outras perguntas. Desculpa aí, Vinícius, eu esqueci de mandar o seu documento, mas tem umas empresas resistentes aí, essas tem que levar no sindicato para o processo e ações trabalhistas. Cooperativas. Estive antes de ontem com 800 cooperados e 12 cooperativas numa assembleia, e aí eu vou tentar passar para vocês um pouquinho. Cooperativa é mais complexo, porque ela não tem o sindicato para fazer as ações trabalhistas
porque vocês que são cooperados, eu também já fui cooperado, são sócios donos da empresa, tá? Então, a primeira orientação que eu dei na cooperativa é: você pode reunir em assembleia, primeira coisa, não aceitar valores inferiores ao piso. Como assim eu aceitar? Quando a cooperativa fecha com o home care ou outro prestador, ela dá um valor X por plantão desse técnico e desse enfermeiro, tá? Então, se você aceita esse valor, você também está errado e passivo de um processo, quando esse processo for para a cooperativa, porque você também é sócio da cooperativa. Então, primeira coisa, você tem que pegar o nome da cooperativa que não está pagando piso, logicamente, e enviar para o Ministério Público. Lógico, pode enviar também para o Conselho aqui no Distrito Federal, eu abrir essa porta, que eu vou ser um canal de denúncias ao Ministério Público, porque lá no artigo 7 da lei 12.290, se eu não me engano, que trata das cooperativas, fala o seguinte, que nenhum cooperado pode receber valor inferior ao piso da categoria, e na ausência do piso, não receber inferior a um salário mínimo. Então, se você não está recebendo, a empresa tem que ser notificada para que ela corrija os valores passados ao prestador. Os planos de saúde aumentaram nos 2 últimos anos 56%, já pensando em pagar o valor do piso. E agora vem falar que não teve aumento para pagar o piso, é um absurdo. Agora, enquanto tiver cooperativa aceitando valor menor, ou se não aceitando substituir técnico por auxiliar, vai ter problema. Essas nós precisamos denunciar. Primeiro, porque o auxiliar nós temos muito pouco no Brasil registrados. Então, mesmo que eles queiram correr atrás, aqui no Distrito Federal nós temos 2.000 auxiliares, a maior parte aposentado. Nem temos auxiliar para oferecer para o mercado. Segundo, enfermeiro e técnico não podem ter MEI. Se alguma empresa está te cobrando MEI, denunciem. Por quê? Porque o MEI não se aplica às atividades de enfermagem. Se está cobrando MEI, talvez você seja contratado como cuidador. E aí você acabou saindo do piso da enfermagem porque é outra função. Então também não aceite ser cuidador se você quer receber o piso da categoria como enfermagem. Mas as cooperativas, faça a denúncia no Ministério Público, no Corém da sua região, que o valor, se eu não me engano, do piso para enfermeiro tem que ser superior a 260 e para o técnico superior a 220. Do valor do plantão, né? Isso, de 12 horas. Então, pessoal, estou aqui com ele, né, Alessandro Noronha, tirando dúvidas aí de toda a categoria. Eu queria fazer um pedido para vocês. Ó. Clica aqui em cima, tá vendo? Bem aqui. Você vai clicar aí e vai seguir o Alessandro Noronha. Tá bom, gente? Por ter... você, Alessandro, é um guerreiro. Nunca me deixou esmorecer na luta do piso aí em Brasília. Esteve presente desde a primeira reunião, sabe? E, cara, uma pessoa profissional sensacional. E agora, ainda assim, mesmo estando aí, tudo ainda ontem estava na reunião, em reunião lá no STF, e trouxe informações pra gente. Meu telefone está descarregando, porque eu falei para você só tinha 12%, agora eu estou com 3%. Tá bom, Alessandro? Eu queria que você fizesse as considerações finais e respondesse aí mais uma pergunta. Você compartilhou ontem você publicou na realidade uma nota do Corém que eu assinei, que é uma circular. Se sua empresa está falando que não está ciente do piso, imprima a circular e leve, e apresente, tá? Ao seu patrão, à sua gestora, tá? Porque ele vai tomar ciência a partir de receber a circular. Está lá disponível na página do Diego, está disponível na minha página. Volto a frisar, Diego faz um trabalho sensacional, tem um público muito carismático que está sempre tentando tirar suas dúvidas junto ao Diego. O Diego está sempre buscando fontes seguras, que é importante. Tem muita, nessa área nossa, infelizmente, tem muitas fontes de todos os jeitos, chega informação cruzada. Eu posso garantir que o Diego sempre está buscando fontes seguras para passar uma coisa importante. E ele precisa também ganhar o pão. Eu não sei se nessa live tem o selinho, Diego, mas se tiver, compra o selinho do Diego, porque precisa se manter, assim como todos nós que precisamos do piso. Também um profissional de enfermagem fazendo um papel diferente, que é empreendendo nas mídias sociais. E que nós, aproveito para convidar todos vocês, no mês de novembro nós temos um congresso de empreendedorismo, um congresso de estética aqui no Distrito Federal, e todos estão convidados. Agora está aberto as inscrições apenas para enfermeiras estetas, mas nós vamos abrir para enfermagem, depois para estudantes, e o de empreendedorismo, os dois em novembro. Então todos estão convidados. Tentaremos fazer transmissão também online, tá? Todo o evento. Então, obrigado por seguir aí a página do Diego, obrigado para aqueles que me deram com voto de confiança me seguindo, e seguimos juntos. Nós sabíamos que a implantação seria difícil, será difícil, mas o resultado é glorificador, né? Então é bacana receber mais.
Mas é sim, Alessandro. Temos esperança, tá, pessoal, de que um dia a Lei 14.434/2022, nós lutamos tanto como que é conhecida como Lei do Piso, ela venha a ser cumprida na íntegra, tanto para público quanto para privado, para todos os profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E hoje, aí, com essa colocação de possível pauta, com essa liberação, na realidade, de pauta, nós poderemos aí ter em breve o julgamento do mérito do nosso PL 2564, Lei 14.434, e agora muito, mas muito mais fortes, porque o Congresso Nacional, né, o presidente do Congresso entrou com a questão aí do embargo de declaração muito bem escrito. E outra coisa, a oposição, inclusive, né, lá do Congresso, a oposição ao governo, não quero entrar em temática de debate de político A ou B, mas eles estão aí, inclusive, segurando pautas lá importantes, porque o STF ele tem aí alterado leis, tá? Isso foi informado pelo nosso amigo Matheus, do Mobiliza Enfermagem, e eles, com essas ações, eles fortalecem ainda mais a ideia de que se a lei foi votada lá pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, sancionada pelo presidente, o STF ele tem que dizer se é constitucional ou inconstitucional e não está alterando aí, como fez com a lei do piso da enfermagem. E eu falo para vocês, amigos, eu tenho muita esperança. E você, Alessandro? Eu, esperança sempre. Eu falo desde o início para quem não acreditou no piso que nunca perdi um dia de esperança sobre o piso. Mesmo porque tem que ter algo que motiva você a ir trabalhar todos os dias lá, a ficar sentado nas escadas igual já ficamos várias vezes sem comer, né, Diego? E tem que ter motivador. O motivador nem é para mim, nem é para o Diego, é para todos, tá? Mas eu recebo mais que eu piso. Tem que parar de pensar isso. Nós precisamos de valorização para a enfermagem de uma forma geral. Se nós temos todos os colegas recebendo um salário mais digno, a categoria é mais valorizada. E mais valorização reflete para todo mundo. Então, hoje eu quero uma categoria mais forte, uma categoria mais valorizada e, principalmente, uma categoria mais respeitada, tá? E começa pela gente, nos respeitando como profissional e andando melhor. Alessandro, obrigado por ser assim aguerrido aí em defesa dos profissionais da enfermagem do Distrito Federal e liderança nacional, assim eu posso falar. Tá, pessoal? Quem ainda não seguiu o Alessandro, clica aqui e segue. Essa live vai ficando por aqui, porque eu tô com 1% de bateria e eu ainda vou sair, né, para fazer uma campanha. Obrigado, gente. Obrigado, Alessandro, por esse tira dúvidas. E a gente Obrigado, volta depois. E eu queria propor algo para você aqui, tá bom? Semanalmente, na semana que vem, eu e você, convidarmos alguns profissionais da enfermagem, tá? Para falar não somente sobre piso, sobre questões trabalhistas, mas essa é a pauta do momento, então a gente pode iniciar com isso. Nós temos os dois mantenedores de uma live, onde fiquei você aqui e nós conversamos com profissionais da enfermagem da ponta, profissionais aí. Vamos traçar um dia fixo, se precisar. Exato. Bacana. Entendeu? Então, obrigado. Gente, é isso aí. Um abraço a todos vocês. Gente, Noronha. Tamo junto. Quando você tiver um tempo, se você quiser fazer uma live que já liberou o simulado da votação do COFEM, do seu estado, a gente entra aqui e mostra como é que faz o simulado para você já testar se está tudo certo sua senha. Bacana. Vamos fazer isso aí nos próximos dias, aí, amanhã ou depois. Sandrinho, só uma pergunta aqui que eu sei que não tem nada a ver. Agora, como você, como presidente do Corém, não como enfermeiro, Alessandro Noronha, já está resolvido o problema do superaquecimento lá? Conseguiu resolver ou ainda não? Hoje a Dell foi lá, trocou os servidores. Amanhã, por volta do meio-dia, espero que já esteja tudo em ordem. Para quem não sabe, gente, a gente sofreu com dois problemas. O superaquecimento fim de semana, queimou os ar-condicionados e os servidores do Corém falharam, e um ataque cibernético que está acontecendo em todo o sistema, para quem não sabe. Tentaram atacar o COFEM, tentaram atacar o Corém DF e outros Coréns. Então, isso prejudica o profissional de enfermagem que quer fazer o registro, porque a gente tem que tirar o site do ar para correção, para não dar informação falsa para a sociedade. Mas amanhã até meio-dia já está corrigido. Aquelas pessoas que tinham boletos vai ser postergada, que todo mundo que tiver datas a vencer nesses dias serão postergadas. Nós lamentamos o ocorrido, logicamente, mas também lamentamos pelas pessoas que precisam do serviço e tem pessoas de má fé que às vezes não entendem isso. Eu até recebi
recebi uma profissional aqui, ela estava até aqui na live, ela falando, mas e o Coreia? Gente, foi ataque meu. Cara, é isso tudo que as pessoas estão tentando fazer para evitar, né, para maledecer, para tentar derrubar, mas eles não vão vencer, porque o bem sempre vence no final. Obrigado, Alessandro, um abraço, sigamos juntos na luta pela valorização da enfermagem brasileira. Avança, enfermagem.